pessoal, começando mais uma live de aquecimento aqui do Workshop Nacional Mestre da Kombucha. Hoje eu terei o prazer de receber um convidado super especial, o Renato Ronchi, para falar de um assunto super importante que é técnicas de higienização para a produção de kombucha. O Renato, gente, ele é um especialista no assunto. Ele já trabalhou aí como especialista na aplicação de químicos numa indústria multinacional, a Ecolab, e nos últimos 3 anos ele trabalhou em segurança de alimentos na indústria de bebida Ambev. E atualmente ele tem a sua consultoria, a qual ele presta esse tipo de serviços de consultoria de técnicas de higienização, técnicas de higienização e soluções para redução de custos e tempo de limpeza. Então hoje a gente vai bater esse papo que vocês pediram, eu sei que isso dá muitas dúvidas, vamos falar sobre os principais sanitizantes, processos completos de higienização, tudo que vocês imaginarem aí sobre esse tema. Aproveitem para tirar essas dúvidas hoje com o Renato, que vai ser super bacana. Entrou. Aí, agora eu tô te vendo. Agora sim. Tá me ouvindo? Eu tava com um probleminha aqui, Deixa não eu tava tirar conseguindo aqui o microfone quando eu faço com convidados, senão eu não escuto. Acostumado com o microfone aqui. Tudo bom, Renato? Tudo bem, você, gente? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de mais nada. É Renato Ronchi ou é Renato Ronchi? É Renato Ronchi mesmo. Tá Ronchi. Então correto da forma como você falou. acertei, então. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Acho que tem muitas pessoas aqui que estão super interessadas nesse assunto. Já fiz uma breve apresentação sobre você. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, se apresentar para o pessoal também, antes da gente começar essa live, pode ficar à vontade. Tá bem, obrigado. Obrigado pela oportunidade também, né, de a gente conversar sobre esse tema que é super relevante. O pessoal tem muita dúvida, né, gera muita dúvida na galera, de um modo geral. Bom, acho que como você falou, né, eu tenho 10 anos já trabalhando com higienização, né, então eu sou engenheiro de alimentos de formação, sou da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, então somos aqui de pertinho um do outro, né. Minha família é daí, sabia? Sua mãe é daqui? Olha só. Uhum. Então, eu me formei aqui, né, na Universidade Estadual daqui de Ponta Grossa mesmo. Comecei minha carreira na Heineken, que tem aqui, né, na cervejaria Heineken aqui em Ponta Grossa. Depois eu fui para a Ecolab, né, como você comentou, onde eu fui especialista de aplicações, de um modo geral, e aí foi onde eu me especializei especificamente em higienização do tipo SIP, que é a higienização automática, né? E atendi vários tipos de clientes também de higienizações externas, né? Então, o SIP é a higienização interna dos equipamentos de forma automática e higienização externa também. Aí, nos últimos 3 anos, eu passei pela Ambev também, outra cervejaria daqui da cidade, né? Então, aqui também em Ponta Grossa. E agora tem mais ou menos 6 meses que eu abri a consultoria voltada para higienização, né? Então, assim, ajudando a galera a maximizar recursos e, principalmente, né, com foco no consumidor, para a gente ter alimentos seguros, né? Então, eu brinco que eu fiz engenharia de alimentos para consumir os produtos que eu faço e que os meus clientes fazem. Então, assim, tem alguma dúvida, alguma coisa mais que você queira acrescentar? Deixa eu até ver aqui, só que teve uma pergunta aqui enquanto você estava chegando, daí a gente pode seguir, a gente fez um apanhado do que vocês mandaram de respostas, tanto no meu story como do Renato, né? A gente abriu caixinha de pergunta lá, então a gente montou mais ou menos um roteiro com essas principais dúvidas do pessoal, mas vocês podem ir colocando aqui pergunta no chat que a gente vai dando uma olhada, até pra gente deixar um pouco direcionado também para kombucha, né? Que o pessoal aqui, a galera, é tudo kombucheiro, Renato. Eu já tô até com a É minha isso aqui, aí. de Guaraná com laranja aqui. Eu tenho a minha aqui também. Então, estou começando agora na vida Que da bacana, kombucha. Estou que bacana. experimentando, né? Estou conhecendo agora também, tá? Ó, Ah, a Magda da tua consultoria, que até acho que é tua colega de profissão aí, tá? Ela também presta consultoria. Ela tá perguntando aqui, para você falar um pouquinho, sobre quais sanitizantes e detergentes para equipamentos. Acho que já tá até nas perguntas que a gente separou ali, né? Já tá dentro do isso, conteúdo aqui para live. Então, vamos fazer o seguinte, isso.
Já que está dentro, eu acho que já podemos ir para o início lá do que a gente tinha separado, que a galera perguntou aqui, que é você falar um pouquinho sobre a segurança no manuseio desses químicos sanitizantes, né? Porque são produtos químicos e às vezes as pessoas não se atentam à própria segurança, a segurança de ter resíduos ali, porque a gente pode ter uma contaminação química, que às vezes as pessoas pensam só na contaminação por micro-organismos e não é. Temos a química, a física, que é bem importante a gente ressaltar. Inclusive, eu tenho visto, porque assim, naquele PAC 200, né, ele vem um medidorzinho, né? E às vezes as pessoas se Uhum. confundem e colocam aquele medidor inteiro para 1 litro. E daí utilizam para fazer Isso. sanitização e não fazem enxágue. Então, conversar um pouco sobre isso também, porque na verdade seria Uhum. 2 gramas, né, por litro, que é a recomendação, mas aquele medidor confunde, porque às vezes as pessoas não têm uma balança mais de precisão, que meça ali 2 gramas, né? Geralmente essas de cozinha é a partir de 10 gramas, então não consegue. E às vezes acha que é o medidor e vai. Já aconteceu de algumas pessoas me falarem aqui, inclusive, quando eu postei mostrando que era só o risquinho de baixo, né? Até risquei, assim, mostrando quanto que era 2 gramas. O pessoal, meu Deus, eu uso inteiro, não faço enxágue. Então, para falar um pouquinho sobre os riscos e prevenções desses principais sanitizantes que a gente usa, que é o ácido peracético, no caso da kombucha, tá? Vou te falar, não sei se você já sabe mais ou menos o Sim. que a pessoa usa. É o álcool 70, Uhum. ácido peracético e iodo, né? É o básico, acho que a maioria usa aqui. Isso. Então, assim, ó, para a gente falar, acho que de um modo geral já também a respeito de segurança no manuseio, é importante a gente saber que todos os produtos químicos são perigosos para a gente, como um todo. Então, a gente sempre tem que ler as fichas de segurança de produtos químicos. O peracético é um dos mais perigosos, né? Então, assim, ele não tem só o ácido peracético, ele tem mais alguns componentes ali que, em contato com pele, óleos, mucosas, ele vai fazer uma queimadura muito grave em concentrações mais altas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, né, o preparo da solução, é importante que a gente use os EPIs. Então, usa a luvinha, usa o óculos de proteção, né? Se você for trabalhar com químicos mais concentrados, outros tipos de químicos, é importante ter um aventalzinho de PVC, tá? Então, assim, para você evitar que você tenha problemas, né, de queimaduras, principalmente. Então, assim, né, dentro desses 10 anos, eu tenho várias histórias de colegas, né, ou clientes que tiveram problemas de queimaduras. Também tive de vários Exato. Então, mistura de produto químico. Ah, vou misturar um produtinho aqui com esse produtinho para ver se potencializa. Às vezes você faz uma mistura que é incompatível, gera um gás tóxico, fica tonto, tal. Acho que isso é comum dentro da nossa casa como um todo, né? Então, vai sim, limpar o banheiro, usa água sanitária, usa com desinfetante, sabão, mistura tudo sabão de para roupa. potencializar. Isso aí. Vamos potencializar o negócio, no final das contas a gente está fazendo o contrário. Então, assim, eu gosto bastante de enfatizar isso no começo, para a gente desmistificar isso, quebrar esse paradigma de que a gente misturando produto químico, a gente pode potencializar. Na verdade, a gente pode inutilizar os químicos, tá? E, assim, contato com pele, mucosa, de um modo geral, então a gente usa muita água para esses produtos que a gente tem manipulação direta dentro de casa, né, principalmente. Então, normalmente não se vende produtos muito concentrados para fazer manipulações artesanais. Então, mas mesmo assim é importante a gente ter esse cuidado, tá? Só ressaltando uma coisa aqui, Renato, que talvez as pessoas não saibam, né? A gente que é da área, trabalha em indústria há muito tempo, a gente às vezes tem os termos, né? EPI, para quem não sabe, são, né, os equipamentos de proteção individual, que é para te proteger, né? Para te proteger do que você está manipulando ali. Lógico que no caso da produção, por exemplo, não falando da higienização, a gente também utiliza os EPIs para proteger o produto que a gente está fazendo. Mas esse caso que o Renato está falando é para proteger você mesmo. É isso aí, né? Você, e de repente, se tem alguém próximo a você também, é importante, né? A gente tomar esses cuidados iniciais, tá? Então, agora, respondendo um pouquinho da sua pergunta, né? A respeito do PAC. Ele tem aquela medida, e ela é uma medida que dá mais ou menos 18 gramas, aquele medidorzinho padrão. Então, a gente está falando de 18 gramas em 1 litro. Então, se a gente usa essa quantidade, normalmente você vai ter uma dificuldade muito maior em fazer a diluição, e você também você corre riscos de não ter a eficiência do produto como você gostaria. O peracético, ele deve ser usado de mais ou menos 0,2%, que é esse 2 gramas por litro.
E aí, se você trabalha numa concentração muito alta, nesse caso 18 gramas, aí o 1,8% mais ou menos que vai dar, você acaba fazendo ele separar a fase, que a gente fala. Então ele tem alguns produtos ali que fazem ele ser estável às concentrações mais baixas, 0,2%. Se você aumenta essa concentração, ele perde poder de eficiência. E aí ele também vai gerar resíduos. Então, se eu tenho concentrações muito altas, eu vou aumentar a quantidade de água que eu preciso para enxaguar. No caso do PAC, que está escrito na embalagem que eu não preciso enxaguar, as pessoas nem enxaguam. Isso pode gerar um problema depois para você na sua fermentação. Como ele é um sanitizante, ele vai matar micro-organismo, independente do micro-organismo que for. E ele pode matar, inclusive, a sua levedura. Tá? Então, se tiver resíduo muito alto de produto, nesse caso sanitizante, ele vai atacar a sua levedura. Tá? Então, isso também serve para o iodo. Né? Se você fizer uma diluição muito diferente daquilo que precisa, o iodo é o cara que vai manchar também, né? Além dessa questão de matar o micro-organismo, ele vai deixar manchado, tá? A sua embalagem, né? Enfim. E a questão do álcool 70, acho que agora com a pandemia a gente viu muito, né? Que o álcool 70, se ele não tiver um tratamento, ele cai na pele, ele resseca a pele, começa a gerar, a pele fica quebradiça e tudo mais. Acho que teve muita gente aí que teve problemas em articulações dos dedos por causa de estar com o álcool ressecado, né? Então, por mais que o álcool 70 seja algo que seja dermatológico, é importante, quando a gente usar ele para o fim de sanitizante nos nossos produtos ou nas nossas embalagens, né, que a gente use também as luvas, né, ou os EPIs, né, para a gente ter a proteção. Normalmente o álcool 70 que a gente usa para esse tipo de tratamento na indústria, né, ou na produção de alimentos, ele não é o dermatológico. Então ele não tem nenhum tipo de hidratante, então é importante que a gente use também a luva ali durante as manipulações. E sempre tomar cuidado, tem altamente inflamável, né? Às vezes o pessoal faz kombucha em casa e faz na cozinha. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do álcool. Às vezes está mexendo com álcool e liga ali o fogão para preparar o mosto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente, né? Então a gente também tem muito histórico de vai acender churrasqueira com álcool e tal, do fogo vir e perder sobrancelha, perder, né, barba, enfim, dos homens. Enfim, tem bastante histórico disso também, né? E aí, na kombucha, você vai acender o fogo, né? Sim. Então, realmente, é importante que você tenha esse cuidado. Normalmente, depois de sanitizado, né, a embalagem, você tem aí tem algumas literaturas que falam meia hora, 1 hora, até 6 horas de validade do sanitizante, tá? E aí, independente de qual seja ele. Você, uma vez sanitizado, então, assim, por legislação, você precisa de, no mínimo, 10 minutos de tempo de contato também. Então, quando a gente fala de sanitização, então, você colocou o sanitizante, 10 minutos de tempo de contato, aí você pode, aí você está liberado para utilizar o produto. Ou você vai fazer o enxágue, ou se é produto sem enxágue, né? Aí você está liberado para usar. Existe um sanitizante que para produção pequena também é interessante, que eu gosto de falar sobre ele, que muita gente não conhece, é a luz UV, do tipo C. Então, essa luz, ela é uma luz sanitizante, então você vai colocar ali, aí o tempo é um pouquinho menor, aí você vai colocar por 3 minutos, 5 minutos, dependendo da incidência de luz, do tamanho do seu equipamento, ou né, da sua embalagem. Você pode usar ele também como sanitizante. E aí, como ele é seco, né, então você vai colocar a luz vai incidir ali dentro da sua embalagem, tirou, ele já está pronto para usar. Não precisa esperar esses minutos pós. Tá? Tem até uns filtros, né? Tem os filtros triplos que tem, né? A luz UV. Seria desse tipo mesmo que tem? Os filtros de água, tô falando para indústria? Isso. Na verdade,
a tecnologia é muito parecida, mas aí é aquela lâmpada solta mesmo, né? É como a Uhum. lâmpada ali você encaixa a lâmpada dentro da sua embalagem, faz a Sim. sanitização e tira. E aí também, da mesma forma, né? Você não pode olhar direto com os seus olhos, né? Não pode incidir direto aos olhos, não pode incidir na pele, então é algo bem chatinho de mexer, mas quando a gente aprende a mexer nele, também ele é um aliado muito forte para a gente em relação a tempo de processo, utilização de água, né? E até a própria segurança, né? Uhum. É, Assim, porque ele não atravessa. Então, assim, uma vez que você colocou ele na embalagem, ele não atravessa as paredes. uhum. Então, o problema dele é o manuseio. Se você manusear a luz desligada, colocou dentro do equipamento, colocou dentro da embalagem, aí você liga a luz, aí é um procedimento bem legal. É a mesma só para entender aqui, é a mesma luz UV que a gente tem, por exemplo, naqueles fluxos laminares de microbiologia, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, a luz UV ela está crescendo muito, né, no mundo como um todo, como aplicação. Então, hoje em dia já existem luzes fazendo sanitização de ambientes como um todo, em manipulação direta, por exemplo, de proteína, abate de frango, abate de boi, enfim. Né? Então, em alguns países já está liberado você fazer incidência da luz, por exemplo, direto nas carcaças, enfim. E aí, dentro das embalagens, dificulta um pouco, por exemplo, isso em escala industrial, por causa da embalagem mesmo garrafa, porque você precisa colocar a luz lá dentro. E Sim. aí, para você fazer isso em larga escala, 30 mil, 20 mil garrafas por hora, isso é complicado. Mas, assim, a gente, em nível artesanal dentro de casa, a gente consegue fazer isso. Isso facilita demais a nossa vida. Ponto importante. Sempre que a gente fala do passo de sanitização, a gente já tem que ter feito o passo de limpeza, que é a higienização, né? Então, a higienização completa, passos de limpeza, passos de sanitização. Sempre que eu vou fazer a sanitização, a limpeza tem que estar pronta. Um dos principais erros dentro da indústria alimentícia é você fazer aplicação de sanitizante em pontos onde você tem sujeira. Então, assim, o micro-organismo vai ficar por baixo, né, da sujeira, ou vai criar um biofilme, alguma coisa nesse sentido, e aí quando você colocar o seu alimento ali, ele vai gerar contaminação, vai gerar pontos de sabor alterado, né? Então, assim, isso é bem importante para a gente enfatizar também. E essa limpeza, foi pessoal, acho que foi a pergunta da Magda ali. Entrando ainda nessa parte de produtos químicos, o detergente é adequado para fazer, porque essa limpeza, na verdade, a gente faz com detergente para ajudar a dissolver ali e fazer essa remoção mecânica mesmo, né? Remove um Isso, pouco e, por exemplo, se tiver o caso do biofilme, você consegue quebrar um pouco esse biofilme para que o sanitizante consiga atravessar ali e atingir os micro-organismos, né? Então, quais os detergentes exato. adequados nesse caso? Olha, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o tipo de embalagem que a gente vai usar. Tá? Então, assim, as mais comuns de embalagens retornáveis vão ser as de vidro. E aí o pessoal da kombucha usa também embalagens de PET, né? O que usa-se na indústria? Tá? E aí, assim, de novo, a gente tem que sempre ser repetitivo na questão da segurança, da utilização dos equipamentos de proteção individual. Na indústria, a gente usa muito soda. Então, aí numa concentração mais baixa, aí, de mais ou menos 1,5% de concentração, né? Para você conseguir penetrar as rugosidades das embalagens. Então, o vidro, ele é menos rugoso, é mais fácil de você fazer a limpeza, fazer essa ação mecânica na parte interna. Colocou um pouquinho de produto ali dentro, um pouquinho de solução, fez uma agitaçãozinha ali, normalmente você já tem uma ação mecânica legal para você conseguir fazer essa limpeza. Quando a gente fala de reaproveitamento de embalagem em kombucha, você tem óleos essenciais também. Então, por exemplo, né, o exemplo principal que eu gosto de dar em óleo essencial é o que a gente chama aqui na nossa região de mimosa, vulcã. Pô, se você encontra alguém em qualquer lugar que consumiu, né, que descascou com as mãos
uma mimosa, você vai saber. O óleo essencial ele é muito poderoso. Então, assim, quando a gente compara o PET com o vidro, a rugosidade é totalmente diferente. Então, assim, em alguns casos, se você fazer a limpeza com detergente neutro, no vidro, ele vai tirar, inclusive, esse óleo essencial, por causa da rugosidade. Sim. Quando a gente fala de PET, a gente precisa deixar ele um pouquinho agir com a soda. E aí, assim, não pode ser qualquer soda também. A soda precisa ter algum surfactante que a gente fala que torna ele um detergente, por causa da facilidade de penetração. Então, a soda pura, a soda escama que a gente fala, que tem o diabo verde, acho que aqui na nossa região, não sei se isso é nacional, né? Ele que se toca tudo, né? Mas, assim, isso aí. Então, o diabo verde é soda. Então, é uma concentração um pouquinho mais baixa, mas ali é soda. Por exemplo, se você pega a soda em escama, que é o mais comum se encontrar pelo preço, né, para pequena escala, e você dilui isso em água e vai fazer uma limpeza, ele tem uma tensão superficial muito grande. Então, é importante que você compre um detergente adequado para fazer essa limpeza. E aí tem nas distribuidoras, de modo geral, normalmente que tem produtos de limpeza, vai ter. Ele é um pouquinho mais caro também, normalmente, mas é o mais adequado para você fazer a limpeza. Então, concentrações mais ou menos dessa que eu falei, 1,5%. Tá. Aí, outra coisa nesse sentido, o que é importante a gente saber também? É um pouquinho de matemática, né? É um pouquinho complexo, porque, assim, a soda, quando a gente fala de limpeza de soda, quem é o agente de limpeza é o ativo. Então, eu ativo soda. E quando a gente vai fazer essa análise de concentração de 1,5%, é 1,5% de soda, em base C. Sim. Então, é um pouquinho de trabalho fazer essa conta. Tem uma Eu preciso estequiometria ali, conhecer né, que tem que... isso, exatamente. Eu preciso conhecer a densidade da soda, preciso saber o volume que eu vou precisar preparar de solução no total, para eu conseguir fazer essa continha, né? Então, por exemplo, assim, se eu preciso fazer uma concentração de 1% em 1 litro, eu preciso de 1 grama de soda ativa, certo? Então, assim, para eu fazer 1 grama de soda ativa, eu preciso multiplicar o meu volume. Ó, você me avisa se fica muito complexo, tá? Tá. Qualquer coisa que o pessoal acho que não entende muito de química. Qualquer coisa que a gente pode fazer, Renato, depois, a gente pode pegar e montar esse cálculo, né, e postar, fazer um post para o pessoal saber quanto, né, que coloca ali, para o pessoal entender. Ótimo. Porque a maioria do pessoal aqui não curte química. Show. Tá bom? Beleza. Qualquer coisa só para o pessoal não ficar muito perdido, né? Que eu sei que química, Tá, a maioria odeia, né? Não tem jeito, a maioria odeia química. E matemática também. A gente pode fazer um post. Cara, isso é simples. A gente faz um post, de repente a gente divide uma planilhazinha do Excel também, aí é só colocar os dados ali, fica tranquilo para a gente fazer. Então, retomando o raciocínio aqui. Então, você vai fazer mais ou menos 1,5% de concentração. E aí, para o PET, o ideal é que você deixe ele 100% imerso, né, ou 100% preenchido, tá? Com soda, um tempo máximo de 20 minutos. Por quê? Porque você pode começar a gerar corrosão interna, se você deixar esse tempo maior. Uhum. E a temperatura também pode variar ali entre 30 e 35 graus, ali mais ou menos, né? Algumas regiões vai ter essa temperatura ambiente, aqui pra gente isso é um pouco menos comum, né? Uhum. Então aumenta um pouquinho a temperatura, isso não vai ser um problema. Isso vai variar muito de acordo com a espessura do PET. Quanto mais fina é a parede, menor tem que ser esse tempo, tá? E aí isso não vai garantir que você vai conseguir tirar o óleo essencial, tá? Isso não vai garantir que você vai conseguir limpar. Então isso é importante. Quanto mais fina a parede, menos você vai poder reutilizar esse PET. Aí o vidro é praticamente infinitas as vezes que você consegue utilizar.
E outra coisa, né, é importante falar pro pessoal que é bem corrosivo, tanto para a pele e a parte de compatibilidade, por exemplo, com metais. Se você puder falar um pouquinho só Sim, para... tá. Então, assim, a metalurgia, normalmente, que a gente usa é o inox, né? Tudo que for diferente de inox, é importante a gente pesquisar um pouquinho para entender a compatibilidade. Então, assim, quando a gente fala de soda, por exemplo, o aço carbono, que é outro equipamento, é outro componente bem comum dentro de produção de alimentos ainda, ele é incompatível com a soda. Então, a gente não pode usar, né, soda para fazer essa limpeza quando a gente tiver outros tipos de metais envolvidos que não sejam principalmente o inox. Né? Então, assim, outra incompatibilidade, aí é geral de indústria de alimentos, que é a madeira, né? Então, assim, cara, evita ao máximo usar madeira para fazer a colher de pau, a tábua de madeira, né? Porque, assim, esses caras os poros deles são muito abertos. Então, uma vez que o micro-organismo entrou junto com um pouquinho de kombucha, cara, nunca mais você consegue limpar. Você não consegue penetrar nele com os detergentes. Então, a limpeza vai ser sempre superficial. E aí, depois, a hora que você fizer uma manipulação ali, de modo geral, você vai estar contaminando os seus alimentos, né, de modo geral. Então, assim, vou fazer uma transferência, vou tirar da etapa de fervura e vou transferir o meu fermentador. Se tiver uma colherzinha de pau ali ajudando para segurar o que tem de sólido, né, isso pode gerar contaminação. Você lembra de mais algum metal que você O queira que a gente pessoal usa fale? muito panela de alumínio em casa Ah, boa. para fazer o mosto. A panela de alumínio, ela também é incompatível com a soda. Colocou soda no alumínio, ele fica preto na hora. Tá? Então, assim, alumínio a gente limpa com detergente neutro ou com detergente ácido. Tá? Então, se ele tiver um pouquinho preto ali, o ácido vai ajudar a tirar. Mas também, né? Então, assim, sempre que a gente vai mexer com produto químico de novo, né? Vou acabar sendo repetitivo sempre nisso, tá? Porque Tem que a galera repetir entra, isso, tem que sai, entra, repetir. sai, né? Então, assim, usa a luva, usa o óculos de segurança, porque se isso cai na pele, se isso cai no olho, isso pode deixar cego, isso pode gerar um problema sério. A gente não sabe, a gente não imagina a quantidade de microlesões que a gente tem na pele. Então, existem alguns produtos químicos que, se caem na pele e pegam uma, uma micro lesão dessa, se você não faz a limpeza na hora com água, não faz a diluição, isso pode chegar até seu osso e gerar um problema muito, muito grave. Tá? Então, assim, isso é sério mesmo, não é brincadeira quando a gente está mexendo com químico, principalmente quando está falando de químico concentrado. Na hora de É isso que eu ia tirar falar da para você. embalagem Nesse, concentrada, seria nesses casos que você está falando é quando é mais concentrado. Por exemplo, a pessoa compra, vamos supor, um pack líquido concentrado e ela vai fazer a diluição. isso mesmo, isso mesmo. Assim, existem casos também que são mais raros, mas existem casos de problemas com produtos diluídos. E aí, por exemplo, o detergente neutro, é neutro, então ele não vai gerar nenhum problema na minha pele. Mas existem muitas pessoas que têm alergias, têm algumas intolerâncias até em relação aos produtos que estão ali dentro, né? Então a gente não conhece. Eu trabalho com isso há muito tempo, eu não conheço todos os componentes que estão ali. Então, assim, a gente evita ao máximo, né? Sempre que a gente vai fazer manipulação de químicos, a gente está exposto, tá? Então, tanto a pele, óleos, né, de modo geral. Conheço várias histórias de problemas sérios de queimaduras. Não conheço especificamente um problema, nunca vi, graças a Deus, pretendo não ver, um problema nesse nível de chegar a queimadura até os ossos. Mas existem relatos que isso pode acontecer. E me diz uma coisa, acho que o pessoal deve estar com essa dúvida. Em relação aos detergentes neutros, porque fica muito amplo a gente falar detergente neutro, né? O que seria um detergente neutro adequado, por exemplo, para sanitização de fermentadores, de garrafas? Não sei se seria
muito caro, por exemplo, aquele Extran que a gente usa em laboratório, se tem algum outro que você acha que seja adequado. O Extran, que a gente usa no laboratório, ele é um outro composto, tá? Ele não é um detergente neutro. Eu não vou me lembrar exatamente o que ele é. Mas, assim, quando a gente vai fazer a compra desses detergentes de uso profissional, aí você vai realmente buscar detergentes neutros, isso que você vai falar. Então, falando um pouquinho quimicamente, né, o detergente neutro vai estar lá no pH 7. Detergentes ácidos vão estar mais próximos do pH 2, né, então numa escala de 1 a 14. Né? Então, quanto mais baixo esse pH, abaixo de 7, mais ácido. Mais alto, alcalino. Então, a soda vai ser o detergente alcalino. Retomando, então, o raciocínio aqui, os detergentes alcalinos, normalmente a gente vai usar eles quando a gente vai fazer a limpeza de produtos orgânicos. E os detergentes ácidos, quando a gente vai fazer os inorgânicos. Quando as concentrações de orgânicos são baixas, a gente pode usar os detergentes neutros. Uma limpeza que é uma limpeza mais leve, digamos assim. Então, fiz uma batelada de kombucha. Normalmente a sujidade é mais leve. Fiz 2 bateladas com a mesma panela. Então, vou fazer o mesmo mosto, tudo igual, vou fazer 2 bateladas. Você não precisa lavar a panela de uma batelada para outra. Mas aí a sua sujidade já começa a ficar um pouquinho mais pesada. O que você tinha de açúcar, ela já começa a ficar um pouquinho mais caramelizada na borda da panela. Acho que isso já deve ter acontecido contigo em algum momento, de fazer Sim. 2 bateladas dessa forma, e aí você percebe que a segunda batelada a sujidade já está mais pesada. Na indústria, você faz 15, 20 bateladas antes de fazer a limpeza. Então, por isso que você precisa de soda, precisa de temperatura mais alta, para você ajudar a fazer a diluição dessas sujidades. Então, assim, quando a gente está falando de limpeza em casa, né, nessa questão de 1, 2 bateladas, normalmente o detergente neutro vai te atender. Então, ele vai ser mais o de uso profissional. Então, não adianta a gente usar o IP, que está aqui, que a gente usa para lavar a louça, para fazer a limpeza mais pesada nesse sentido dos utensílios. E o contrário também. Não posso usar o detergente de uso profissional para limpar a louça, porque eles vão ser incompatíveis. Né? A louça normalmente é inox, né, que a gente usa o mais comum, mas é um inox menos nobre. Então, se a gente começa a usar esses produtos mais pesados, que tem uma química mais forte, para lavar a louça de casa, isso acaba também gerando corrosão, gerando alguns problemas nos utensílios de casa. Então, cada um dentro da sua especificação. Usando os detergentes profissionais, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui na minha cidade, você vai gastar mais ou menos R$ 50 em 2 litros de produto. Esses 2 litros vão gerar mais ou menos 200 litros de produto. Então, quando a gente Muito compara bastante. esse preço, né, o detergente IP aqui, que é o que eu uso na minha casa, ele custa em torno de R$ 2,70 aqui na, na minha cidade. Então, assim, quando você pega os 50 e divide por 200, você vê, né, você está vendo ali uns 25 centavos, mais ou menos, o litro. Então, assim, o rendimento dele é muito maior em relação ao detergente que a gente compra em casa. Então, o investimento inicial é alto, mas você vai usar isso ali por um ano, mais ou menos, né? Dentro do prazo de validade dele. Alguns a validade é 1 ano, outros a validade é 2, dependendo do tipo de produto que você vai comprar. E onde que o pessoal pode encontrar esse detergente? Em lojas de produtos de limpeza, internet? Onde que normalmente encontra? Isso, vai encontrar, assim, depende do tamanho da cidade. Né? As cidades maiores normalmente têm os distribuidores. Então, as marcas mais conhecidas desse nível de embalagem, de 1 litro, 2 litros, vai ser a Caliquim, que eu me lembro que entrega no Brasil todo. Tem eu esqueci o nome da outra. Mundial. Mundial. Então, Mundial? essas duas eu me lembro bem. Mundial. Essas duas que eu me lembro que entregam no Brasil inteiro e tem embalagens menores. Tem embalagem de 1 litro, tem embalagem de 5 litros.
os outros fornecedores que são grandes, normalmente já trabalham com 20 litros para cima. E assim, lojas de itens de limpeza normalmente têm esses produtos que têm um pouquinho mais de concentração de uso profissional. E aí, se você compra normalmente no CNPJ, isso também acaba ficando um pouco mais barato, né? Você consegue um descontinho ali. Se de repente tem um conhecido que tem um CNPJ e tal, de repente consegue fazer a compra desses itens lá. Tem mais umas perguntinhas aqui, ó, que o pessoal usa muito o PAC álcool 70. Antes só de eu fazer essa pergunta para você, eu colocar aqui o que eu prefiro. Como que eu acho melhor da kombucha que eu faço aqui. Não, eu não vendo kombucha, não tem indústria, eu faço processo para consumo próprio, né, para testes, etc. O álcool 70 eu uso mais para bancadas, passo na luva, questões assim mais externas, vamos dizer. Porque a gente tem um problema muito grande em relação ao álcool na kombucha. Nós temos a legislação que tem que ser uma bebida sem álcool, não alcoólica, então ela tem até 0,5% de álcool. Como nós já temos um processo de fermentação que gera álcool, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não inserir álcool externo nessa bebida. Então, por exemplo, eu não recomendo aos meus alunos utilizar o álcool 70 nos fermentadores nem nas garrafas, porque às vezes pode ficar um resíduo, principalmente em garrafa, que você não consegue passar um guardanapo, um pano, alguma coisa ali para espalhar esse álcool. Então, eu gosto de utilizar o álcool nesses casos, bancadas, mãos, alguns pequenos utensílios que eu consigo passar ali, né, um guardanapo, limpo, alguma coisa. E o ácido peracético para garrafas e fermentadores e também para voal, para sachês, para fazer o chá, eu utilizo mais nesse sentido. Aí vem muitas dúvidas em relação ao ácido peracético. Você já esclareceu algumas em relação aos riscos, à segurança para a própria pessoa que está manuseando, até porque muitos alunos estão comprando o ácido peracético líquido concentrado. Aí mais cuidado ainda na hora do preparo, né? E assim, da segurança para a pessoa. E em relação também ao ácido peracético PAC 200, o pessoal sempre me pergunta muito, porque ele sempre fica aqueles floquinhos que não dissolvem bem, né? Aí sempre vem aquelas dúvidas. Passo na peneira, pode fazer com água mais quente, para dissolver? Que mais que o pessoal pergunta? Se ficar esse resíduo no fermentador, vai ter problemas? Se puder esclarecer um pouco disso em relação a esse resíduo que fica do ácido peracético sólido, que é o PAC 200? Tá. Bom, a questão de dissolver, ele é muito parecido com outros sólidos, né, com outros pós que a gente dissolve. Então, assim, nessas horas eu acabo comparando com algumas coisas que são mais difíceis de dissolver da cozinha. Então, por exemplo, fubá, que é algo muito fino. Se você não fizer uma dissolução antes, ele vai ficar os grumos, né? O que são os grumos? Ele faz a bolinha, e aí no meio da bolinha fica o seco. E aí ele se torna uma bolinha que repele a água. Então, assim, o que a gente faz nesse caso do peracético? É importante, se você conseguir passar na peneira na hora que você estiver dosando ele ajuda. Ele seco. Aí, Ele seco, você está falando, né? ainda seco, isso, exatamente. Ele ajuda. Então, fazer dar uma peneirada nele, numa peneira fina, mais fina que a gente conseguir, ele ajuda. Outra coisa que vai ajudar, você dosar só a hora que depois que você já tiver agitado. Você não coloca ele e depois agita. Dosa ele agitando. Tá? Então, isso também ajuda. E a temperatura, é importante essa temperatura não passar muito dos 45 graus, porque ele é um produto extremamente volátil. Então, se você dosa ele acima de 45 graus, você já começa perdendo ativo. E aí, relembrando que quem faz a ação que a gente quer, seja de limpeza ou seja de sanitização, é o ativo. Então, se a gente trabalha com temperaturas mais altas, pela volatilidade, volatiliza e começa a perder ativo. Então, como a gente trabalha com concentrações já muito pequenas, 0,2%, 0,1%, eu perder um pouquinho desse ativo, ele vai gerar problema. Certo? Então, assim, se mesmo assim eu não consigo dissolver, né, então, assim, o ideal é eu estar com o termômetro
até eu conseguir diluir ele mais próximo do 45 possível, para baixo, nunca para cima. Tá? Então, assim, isso vai ajudar. Porque normalmente a gente aquece, deixa 45 e a água realmente demora mais tempo para perder temperatura, né? Então, ela demora tempo para ganhar temperatura e demora tempo para perder temperatura. Mas, assim, às vezes a gente precisa aquecer um pouquinho mais. Então, assim, né? Ou tá com 45, ele vai baixar para 40. Tem que aquecer um pouquinho mais depois de 45. E ele vai ajudar na Isso mesmo. dissolução. Uhum. Isso aí. E aí a gente precisa deixar o tempo de cura, que a gente fala, né? Então, ali de 10 minutos, 15 minutos depois da solução pronta. Essa validade também, tá, do peracético, por ele ser volátil, ela também é uma validade curta. Importante a gente dosar, a gente fazer o máximo, o mínimo possível, né, de solução que a gente vai utilizar. Porque, assim, ela vai durar ali 4 horas, 6 horas, dependendo, né, dependendo de temperatura ambiente. Então, né, a temperatura ambiente aqui no sul é um pouquinho mais baixa, a gente acaba conseguindo ter uma volatilização menor. Então, ele acaba durando um pouquinho mais de tempo. Agora, temperaturas mais altas, fala do Rio de Janeiro, do verão, 40 graus, isso já começa a complicar. Né? Então, assim, o ideal é você preparar, deixar o tempo de cura 10, 15 minutos e aí já utilizar. Não fazer aquele preparo de um monte de solução e aí, putz, vou fazer de manhã para usar lá no final da tarde. Né? Então, assim, vou agilizar minha vida. No final das contas, às vezes você acaba se prejudicando. Falando um pouquinho do residual, o residual do peracético, normalmente, ele não é um problema, porque ele vai virar ácido acético, né, que é comestível, né, consumível, oxigênio e água. Então, assim, não é um problema o residual. Só que a gente precisa estar muito atento nas embalagens dos produtos que elas precisam, isso precisa estar descrito na embalagem. Aí é uma questão legal, né, uma questão de legislação. Está escrito na embalagem, olha, não preciso fazer livre de enxágue, ok, você não precisa enxaguar. Agora, se você compra um produto líquido que está escrito obrigatório enxaguar, aí a gente precisa enxaguar. Normalmente isso muda de acordo com o estabilizante que usa. Então, tem um estabilizante lá que pode deixar residual, que pode ser um problema. E aí pode ser um problema sensorial, pode ser um problema da questão de poder gerar algum tipo de problema. Porque, assim, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo produtos que a gente utiliza dando jeitinho, né? O produto, assim, ácido peracético também é usado, por exemplo, na indústria papeleira, para deixar o papel mais branco. Então, assim, o cara vai lá e compra um ácido peracético que foi produzido para ir para o papel. E aí ele vai ter um pouco de resíduo, né? Ele vai ter um componente lá que, teoricamente, não foi desenhado para ser um food grade, né? Para ser um cara que vai para consumo humano. Então, assim, tem alguns detalhezinhos assim, que fazem bastante diferença, por isso a legislação é bem crítica nesse sentido. E aí, a gente fala assim, que nem você comentou, eu faço isso para mim, para o meu consumo, tal, consumo em casa. Quem vai vender esse tipo de produto é extremamente importante que tenha isso como rastreio. Se alguém tiver uma dor de barriga um dia, comeu lá um tomate que passou mal, mas estava tomando a kombucha junto e vai colocar a culpa na kombucha, cara, isso é um problemaço. Se você não tiver a gestão, né? Que nem você mesmo comentou numa live que eu acompanhei. Faça lá o registro do que deu certo, faça o registro do Faz que os foi lotes, né? errado. Eu sempre numero meus lotes. Eu tenho numerado meus lotes para eu saber o que pode ter acontecido. É uma coisa que a gente faz muito na indústria, né? A gente tem que ter rastreabilidade de tudo, né? Tudo. É Isso aí. voltar para trás todos os passos para você conseguir determinar o que interferiu. Exato. Então, se você tem um problema como esse, por mais que seja você, por exemplo, que não comercializa, mas se você teve um problema desagradável como esse, é importante que você olhe, né, na receita para você ver se teve alguma coisa diferente e é importante que você coloque essas informações também. Outro ponto importante, eu acho, disso ainda também. É importante você fazer a limpeza dos seus utensílios e deixar eles limpos.
Quando você for utilizar, você faz a sanitização. Assim você ganha tempo também e acaba ganhando um pouquinho de redução de custo, né? Porque se você faz a higienização completa hoje, amanhã, quando você for fazer a produção, você vai ter que sanitizar de novo antes de produzir, né? Então, isso é algo que é bacana você pensar também que é uma redução de custo e isso mantém a qualidade do produto. Uhum. O pessoal está perguntando aqui porque a gente ficou falando do PAC 200, e o pessoal está perguntando sobre o líquido. O líquido é a mesma coisa, no sentido de tempo de cura, que você falou ali, o tempo de ação, né? Que seria o tempo de cura. Aí, acho que o pessoal entendeu que não era para usar o líquido, não é isso. É que o líquido você tem que avaliar a questão de diluição também, né? Isso, na verdade, assim, ó, o líquido ele não vai ter tempo de cura. O tempo de cura é do sólido. Ah, é Então, fez a verdade, diluição. confundi. É não o tempo de exposição ali. Isso, o tempo de exposição vai ser o mesmo, né? 10 minutos ali, né? É suficiente. Mas o líquido, uma vez que você dosou, e aí você só troca o gramas por ml, né? São 2 ml por litro. Então é realmente pouca coisa. E aí, uma vez que você dosou, fez a mistura, né? Ali, está pronto para usar. Que líquido com E líquido aí, é mais tranquilo, né? Não tem essa questão da dissolução ali. exatamente. Então, não tem tempo de cura mesmo. Isso aí agiliza muito a vida, né, na hora de utilizar. Até por isso que muitas alunas começaram a utilizar, porque já estão produzindo para vender e ter essa facilidade, né? De você poder preparar e já utilizar, não ter que esperar uma hora ali, que nem o fabricante do PAC 200 recomenda, né? Uma hora, após uma hora para você utilizar. Então, isso facilita. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui para você responder, pessoal, é que tipo de água que a gente deve utilizar para fazer essa diluição. Pode ser água clorada, Renato? A água da torneira que vem com cloro? Olha, pode ser. Assim, só que assim, é, a água da torneira, dependendo do lugar onde você está, ela oscila a quantidade de cloro. Uhum. Então, assim, e até para a gente mesmo, né? Então, se você usa dentro de casa normalmente, vai oscilar. O ideal é que o cloro seja o menor concentração possível de potável, então que é 0,2 ppm. Então, o ideal é que seja o mais próximo disso. Se você utiliza água mineral, também pode ser utilizado, não tem problema algum. A gente utiliza cloro também como sanitizante, né? Então, em alguns lugares você utiliza isso também. Ele pode ser utilizado, só que normalmente ele deixa um residual muito alto, né? E como você enxagua água clorada com água clorada, isso acaba sendo você acaba gastando muita água para fazer essa diluição. Então, por isso, normalmente, a gente não recomenda Uhum. a utilização de cloro em casa. E outra Né? coisa, só Então, para cloro, aproveitar a deixa, para kombucha, a gente tem que lembrar que não tem questões de off-flavor, que é o cheiro ruim. Né? E várias coisas podem dar esse cheiro ruim depois. O cloro é uma delas, que pode formar clorofenol. Porque a gente tem o fenol ali do, isso. do próprio chá, né, que tem os polifenóis, pode ter essa reação com o cloro e dar um cheiro muito ruim. Um cheiro assim, a gente costuma falar que é de band-aid, uma coisa hospitalar, um cheiro nesse nível. Então, eu particularmente, eu só uso, né, para o pessoal entendeu que seria o cloro, a água sanitária, né? Vamos dizer assim, a água sanitária, né? É um, né, hipoclorito de sódio. Então, eu acho que é a principal forma, né, de cloro, assim, mais disponível. Então, eu gosto de utilizar só quando eu tenho que fazer uma desinfecção. Por exemplo, contaminou o negócio, daí eu utilizo uma quantidade de 1 para 10 ali para fazer uma desinfecção, para depois fazer enxágue e tudo bem correto. Mas só nesse caso que eu gosto de utilizar o cloro, né? Então, eu também não recomendo por essa questão da kombucha de a gente ter risco aí de formação de flavor. Certo. Então, assim, pode utilizar água clorada, tá? Então, só que essa oscilação a gente não consegue controlar, né? Então, assim, o ideal seria essa concentração mais baixa possível, mas não é um problema sério se você utiliza água clorada. Você pode utilizar. Na indústria é extremamente comum, tá? A gente usar água clorada potável e dosar o ácido peracético ali, né? Sem problema.
Se você usa água mineral, dependendo também, você pode ter alguma questão de sal, né? Se você tiver muito sal, dependendo do tipo de sal, você vai capturar os íons ácidos, né, os íons H+, ali, do peracético, e vai acabar diminuindo um pouquinho a potencialidade dele. Tá? Uhum. Então, assim, pH sobe um pouquinho, enfim, né? Então, águas minerais que são alcalinas. Então, Uhum. essa não é recomendado, porque senão Sim. você vai precisar de mais peracético. Sim, Primeiro até você mesmo feito neutraliza tampão. a alcalinidade. Inclusive, pessoal, é feito de tamponamento da água para a questão de kombucha. Eu vou explicar no workshop que eu vou fazer. Aproveitar até só interromper um pouquinho para fazer a chamadinha aqui para o pessoal, que vai ter o workshop, que vai começar segunda-feira, do dia 19 a 22. Eu vou falar, vou explicar toda essa parte aí, que vocês vão entender. Eu sempre gosto de trazer a química descomplicada para o pessoal, sabe? Então, eu vou trazer de uma forma descomplicada para vocês entenderem o que é esse tamponamento, dito tamponamento, que quando vocês usam água mineral, altera tudo a questão de quantidade de starter que vocês têm que colocar lá, vocês vão entender por quê, né? Que tem lá o bicarbonato, carbonato, vocês vão entender tudo isso. Eu vou explicar. Então, mais ou menos já pega essa deixa do que o Renato está falando aqui para vocês já entenderem essa parte aí também do sanitizante. Então, quem não se inscreveu, é só clicar no link que está na minha bio. É gratuito, gente, é online, vai valer muito a pena. E também durante o workshop, eu vou abrir mais uma turma do Mestre da Kombucha, que é o curso que vai do zero até o avançado mesmo, bem avançado. E quem quiser dar espaço a mais, já aproveita. Depois também eu vou querer que o Renato fale um pouco mais do produto que ele tem, tá? Então esperem que daí no final vai ter uma surpresinha aí para vocês também que o Renato trouxe, tá? Só aproveitando aqui, tem uma aluna aqui do SC Saudáveis, a Simone, ela está perguntando o seguinte, ela passou, inclusive, a utilizar o ácido peracético líquido concentrado faz pouco tempo, e ela está perguntando o seguinte, se ela fizer a diluição do líquido, né, do ácido peracético, mantendo ele diluído em uma garrafa fechada, ele dura mais tempo sem volatilizar? Olha, aí ele pode até não volatilizar, mas se ele ficar parado por muito tempo, ele vai decantar, ele vai separar a fase também. Então, assim, o ideal é que você prepare essa solução realmente na hora de utilizar. Eu sei que isso é moroso, né? Isso toma tempo da gente no dia da produção, mas o mundo ideal é que você faça isso. Então, se essa garrafa vai ficar fechada com headspace pequeno, isso pode ser algo que vale a pena testar. Porém, como o gás é volátil, dependendo do tipo de garrafa que você utilizar, ele pode volatilizar e essa garrafa pode estufar. Então, assim, isso pode, dependendo da quantidade, dependendo da temperatura e tudo mais, isso pode ser um problema um pouco mais grave na sequência. Tá? Então, assim, testa sempre com, com cuidado, tá? Porque, assim, quando a gente fala de produto químico, cara, a gente pode ter muitas surpresas desagradáveis nessas horas, tá? Então, qual a temperatura do local que você mora, né? Se você consegue colocar isso, de repente, numa temperatura um pouquinho mais baixa, né? Mas faz primeiro um teste com volume pequeno, né? Uma garrafinha ali de 300 ml, 200 ml, tá? Mas, assim, recomendação total, cara, não dá para fazer de cara assim, não, tá? Mas, principalmente quando fala de volume grande. A gente prepara isso, por exemplo, numa indústria, volumes de 1.000 litros, 10.000 litros, dependendo do tamanho da indústria, mas isso está girando o tempo inteiro. Você prepara, usa 2 vezes, 3 vezes, dependendo de um turno que dura 8 horas, mais ou menos. Então, assim, a gente... E é sempre com tanques que tem suspiro, né? É o que tem a aberturazinha lá para evitar que a volatilização dos gases gere uma explosão, né, Uhum. dentro dos tanques. Tá? É, Respondido? respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Em relação a isso, alguém estava perguntando se todas as garrafas PET devem ser sanitizadas. Gente, eu sei que tem alguns fornecedores que já mandam,
falando que não precisa fazer, eu particularmente gosto de fazer, tá? Eu não reutilizo assim PET, só vidro, né? Eu geralmente faço em vidro, então daí eu faço todo o processo de higienização, que é a limpeza mais a sanitização. Mas essas garrafas novas de PET, você sabe informar alguma coisa assim, Renato? Porque eu sempre fico um pouco na dúvida nessa questão. Eu gosto de fazer a sanitização antes de utilizar. Mas qual que é a sua opinião a respeito? Olha, assim, depende muito de onde vem, né? Então, Uhum, tanto o PET quanto a lata, quanto a garrafa novos, é importante a gente, no mínimo, fazer uma rinsagem com água. uhum, Porque, assim, pode ter algum resíduo de alguma coisa ali dentro. Então, a gente não sabe de onde vem. Normalmente, da indústria vai do fabricante direto para a fábrica. Quando a gente, quando a gente começa a fracionar, isso pode passar por muitas mãos, por muitos galpões. Então, assim, pode ter todo tipo de praga, né? Então, assim, é importante que é importante que você faça, né, a higienização adequada ali. O mundo ideal, quando a gente fala em pequena escala, é fazer isso mesmo que você faz. Faz a higienização completa antes de fazer o enchimento. Se você tem um fornecedor confiável, se você consegue ser o mais próximo possível do fabricante, aí você consegue fazer essa rinsagem com água de forma mais segura. Sempre lembrando, cara, a gente é consumidor disso que a gente produz. Né? Quando a gente produz, a gente é consumidor, a gente vai vender e a gente gosta de ter orgulho daquilo que a gente vende. Então, cara, quando a gente vê de um fabricante grande que viu uma barata dentro de uma garrafa, a gente não sente vergonha? Putz, um negócio desse tamanho. Então, imagina a gente que é pequeno. Então, assim, sempre pensa no consumidor. Quanto mais próximo você tiver do fabricante possível, né, mais segurança você tem. Quanto mais distante você está do fabricante, mais segurança você precisa transmitir para o seu consumidor, que às vezes é você mesmo ou a sua família. e não é só porque a gente faz em casa, só pra gente que a gente vai descuidar, né? É isso aí. Você também pode ter surpresas desagradáveis, né? Porque se você Exatamente. não olha, de repente, dentro da embalagem, pode sim, tá? Se da onde veio a garrafa não tem um manejo de pragas adequado, pode sim você mesmo produzir dentro da sua casa um, um, um produto com uma barata dentro. Uma Uhum. formiga, tem. Infelizmente, a gente corre esse risco. Sim. E aí também, comprei a garrafa, ficou um mês, 2 meses armazenado dentro da minha casa, cara, é importante que eu faça a higienização completa. Perfeito. A Jalusa está perguntando aqui, aluna também do curso, se tem algum componente na água mineral que pode prejudicar fim. Jalusa, isso eu vou responder lá no workshop, tá? Lá no workshop eu vou explicar bem certinho essa questão da água mineral, os prós e contras aí para utilizar na kombucha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Renato, que o pessoal perguntou. Eu queria que você falasse também em relação à limpeza de. Você já falou um pouco, mas quiser complementar sobre limpeza de bancadas, utensílios e ambientes. Eu acho que ambientes é uma coisa até bacana você colocar, porque não é uma coisa que eu tenho trazido muito. Né? Então, essa questão até das bancadas, dos utensílios, eu até falo bastante, mas você até colocou um ponto aqui que eu achei importante, falar de ambiente, porque às vezes a gente tem tanto cuidado com o utensílio, coloca EPI e tudo, mas a gente tem um ambiente que está inadequado, vamos supor, né? Dentro até de uma casa, se você puder falar nesse nível artesanal, de quem faz em casa, ou quem está com uma pequena fábrica, essa questão é super importante, né? Certo. Então, assim, quando a gente fala de ambiente, é importante que a gente pense que as paredes também vão ter micro-organismos, né? Principalmente a gente que trabalha com fervura. Então, isso gera Exato. vapor, e esse vapor vai para onde? Ele vai para a parede, ele vai para o teto. Então, assim, é importante que a gente pense nisso também, tá? Como um local que a gente precisa fazer limpeza. Ah, Renato, eu preciso fazer limpeza toda vez? Nesses casos, não. Mas é importante eu ter uma rotina de limpeza para isso. Ah, eu vou fazer uma vez por mês, eu vou fazer uma vez a cada 2 meses. Isso depende de onde você está, qual facilidade você tem para limpar. Então, hoje em dia é muito comum você ter casas com pés direitos altíssimos.
6 metros, 5 metros. Então, assim, cara, isso é um lugar onde você não limpa nunca. Não adianta a gente querer passar pano, né, como a gente diz aí. Então, assim, cara, a gente não limpa, a gente sabe que não limpa, mas é importante a gente entender. Se de repente eu tenho lá um problema de turvação na minha bebida, ela está muito mais turva, ela está muito mais ácida do que deveria. Isso é um indício de contaminação microbiológica. Um dos indícios. Podem acontecer N outras coisas, né? E você conhece muito mais do que eu. Mas um dos fatores pode ser a contaminação. E quando a gente vai olhar ambiente, então a gente vai olhar parede, vai olhar teto, o piso, normalmente a gente olha um pouquinho mais, né? É mais comum a gente limpar o piso. Mas parede e teto não. Então é importante a gente olhar esses caras, olhar os armários, como que eles estão, de um modo geral, né? E os ralos também, que é outra coisa que a gente acaba não lembrando que existe. Então, se o sifão não estiver legal, volta cheiro. Então, se volta cheiro, volta micro-organismo junto. Então, assim, é importante também a gente a gente fazer a limpeza dos ralos. Então, normalmente a gente tem os desinfetantes de banheiro que tem quaternário de amônio, que são sanitizantes de banheiro. Esses caras são os melhores para limpar ralo, porque eles deixam um residual de amônia ali, e aí você tem um período muito longo sem contaminação. Só que quando a gente vai fazer essas limpezas dos ralos próximos aos pontos de produção, eles não podem ter cheiro, porque senão esse cheiro a gente corre o risco de deixar esse aroma, né, do produto de limpeza ali no nosso produto que a gente está produzindo. Então, assim, isso também a gente consegue encontrar nos mesmos locais, né, nas mesmas distribuidoras de produtos de limpeza, tá? Então, assim, acho que isso acaba sendo comum, né? E eu acho que todos nós já tivemos em algum lugar, né? E aí pode ser qualquer lugar, qualquer ambiente, pode ser uma lavanderia, pode ser o próprio banheiro, de repente até a própria cozinha, que tem algum defeito nesse sentido, que volta cheiro. E aí a gente só vai lembrar que isso pode acontecer, isso acontece, né? Isso acontece comumente, mas quando a gente sente o cheiro, que a gente percebe que isso realmente é um problema. Quando a gente está falando de produção de alimentos, isso é um problema bem, bem grave, tá? Então, até uma das perguntas que veio para mim, né, no meu Instagram foi sobre listéria. Então, assim, a listéria, ela é incomum em produtos fermentados, por causa do pH um pouco mais baixo. Ela é mais comum em proteína. Mas o principal local onde a listéria vem é o próprio ralo. Tá? Então, assim, isso é aí até que eu até repostei, né, falando assim, ó, tem que higienizar o ralo pelo menos uma vez por E uma coisa turno. que fica Então, pelo esquecida, né? menos... Acho que até o pessoal se espantou aqui, lembrou, nossa, é verdade, tem o ralo, né? É bem importante É isso. verdade. Então, assim, E também tem a é questão, uma assim, coisa. você falou, fungo filamentoso, que geralmente é o que contamina a kombucha, acaba sendo mais fungo, até por questão do pH dele, né? Que é um pouquinho mais ácido do que a bactéria. Então, o fungo cresce até na parede. O que que tem de nutriente na parede? Né? Então, a gente tem que pensar Uhum, nisso. É o que que tem ali. É que nem você falou, um pouquinho de umidade, a atividade de água que ele precisa ali, ele vai crescer. E o fungo filamentoso, ele libera esporos, que eu costumo falar para o pessoal que são os ovos voadores, para o pessoal entender. Né? São os ovos voadores. Então, vai liberar esses ovos voadores aí pelo ar, vai cair, né? E dependendo das condições que está a sua kombucha ou a quantidade, o pH que está a sua kombucha ou a quantidade disso que cai ali, vai ter essa contaminação. E contaminou, não adianta lavar esse fungo e não adianta fazer nada disso, gente. Né? Aquele fungo que está ali é só a ponta do iceberg, né? O que a gente está vendo. Vou ter que descartar tudo. Então, vale mais prevenir, que nem você falou ali. Eu vejo que na tua consultoria ali você trabalha muito com essa questão de redução de custos, né? E de evitar esses problemas, porque é tempo jogado fora, é insumo, né? É muita coisa. A kombucha demora na fermentação, né? Então, realmente, a prevenção é sempre o melhor caso. Até porque a gente sabe que tem fungos que liberam micotoxinas que são extremamente perigosos aí para a saúde humana. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão. exatamente. Então, assim, eu gosto bastante de falar dessa parte, porque realmente é algo que o pessoal normalmente não pensa, né? Uhum. Cara, bancada, utensílio comum,
né? Todo mundo olha, mas assim, quando, né, que nem você comentou, você já trabalhou com microbiologia, né? Então Uhum. você sabe o trabalho que dá para você fazer né, o trabalho que dá todo antes, né, o preparo antes de fazer a inoculação. Sim. Então assim, cara, a gente está aqui num ambiente extremamente aberto, né? Quanto maior a sua casa, maior é o ambiente, então mais descontrolado é e mais micro-organismo a gente tem. Então, Uhum. quando a gente pensa nesse nível de detalhe das coisas, você acaba minimizando. Vai ser 100%? Cara, raramente é 100%. Mas você consegue controlar de uma forma que fique de uma forma aceitável aquilo que você tem de contaminação no ambiente. Então, assim, quando você tem a levedura muito velha também, você está com ela há muito tempo, né? O Scooby está ali há muito tempo, você acaba deixando ele vai ficando envelhecido e ele vai ficando mais fraco, ficando mais frágil, mais suscetível à contaminação. Então, assim, isso, com o tempo, se você deixar o ambiente se você deixar o ambiente propício para essas contaminações, você começa a gerar essas contaminações de bolor. Então, assim, de tempo em tempo, a gente precisa fazer a limpeza geral. Então, o ralo, eu recomendo sempre fazer a limpeza dele junto com a limpeza de preparo, para você garantir que na hora que você está fazendo ali, você não vai ter contaminação. Então, assim, aí o pós, né, normalmente aí depende muito, né? É legal você fazer o pós, a limpeza de pós, finalizei a limpeza de pós-produção, a última coisa que eu faço é jogar ali o sanitizante, né, o detergente, o sanitizante ali no ralo para fazer a limpeza dele. Mas assim, depende muito também, tá? Depende muito de tamanho, depende muito de volume de produção. O ideal mesmo é você fazer na partida, tá? Isso é garantir que daí o teu ambiente vai estar legal. Fazer no final é legal, porque daí você evita que você tenha contaminações, que nem a gente falou, assim, vai para a parede, enfim, né? Aí, porque assim, vai voltar para o ambiente e aí lá na parede que tem lá um pouquinho do vapor que saiu da kombucha, da Uhum. fervura, né? Vai estar lá, vai ter substrato, e aí o micro-organismo vai se alojar lá. Ó, aqui tem uma pergunta que eu achei interessante, ó. Tá, Atizar Brasil, acho que é isso. Atizar Brasil está perguntando se não pode fazer uma pulverização no ambiente com biguanida ou outro sanitizante de quinta geração. Pode, né? Mas assim, sempre que a gente vai fazer as sanitizações de ambiente, né? A gente precisa fazer o vazio, né? Precisa olhar certinho qual é o vazio, precisa estudar qual é o sanitizante que você vai usar, como que você vai aplicar, né? Para você fazer o vazio adequado, porque normalmente esses químicos eles são tóxicos para as pessoas e eles vão estar no ambiente, né? Então, pode, mas assim, sempre respeitando o FISP, sempre respeitando o vazio. Então, assim, os produtos que eu conheço de nebulização, eles falam de vazio de 4 horas. Então, assim, você tem esse tempo para fazer, às vezes vale mais a pena você fazer essa limpeza preventiva, né, fazer ação mecânica lá mesmo, passar o detergente, tal, passar o sanitizante, do que passar um produto pulverizado, você tem que fazer um vazio gigantesco, né? Aí, se você tem tempo, ótimo, mas né, se você de repente tem lá só o seu se você tem o ambiente só para fazer isso, né, você consegue passar a noite, deixar a noite toda lá, tudo bem. Mas, de novo, sempre respeitando a física do produto, concentração, tempo de vazio, tudo mais, assim. Não faz, esse tipo de coisa não pode fazer com dúvida. Faz com dúvida, vai dar ruim. Uhum. Tem alguém perguntando se pode limpar o ralo com cloro, não com os produtos Pode que vai também, hormônio. Pode também. Aí seria pode até também, falta, ele deve pode estar também. perguntando aqui provavelmente água sanitária, a concentração que é vendida ali da água sanitária, né? Do cloro. É, Serve essa? é isso aí. Não, pode fazer, pode fazer. E aí também, é importante a gente pensar em concentração, né? Porque esses produtos têm cheiro forte, se Uhum. você jogar demais, ele vai voltar o cheiro, aí você quer tirar matar o micro-organismo, mas ele volta o cheiro do cloro. Então, assim, poder pode, mas é importante a gente pensar no produto, o cheiro que ele vai dar, né? Por isso que a questão do residual, do quaternário de amônia que eu
ter, que é o mais comum, que é o sanitizante mais comum que a gente usa no banheiro, comprar um desse que não tenha cheiro, que daí ele é muito mais tranquilo. Ele deixa o residual que a gente precisa para matar o micro-organismo e não traz cheiro. Perfeito. Acho que essa parte de contaminação microbiológica relacionada, você quer comentar mais alguma coisa, Renato? E pessoal, pode ir fazendo perguntas aí, tá? Pode ir fazendo perguntas que a gente vai respondendo, que daqui a pouco a gente vai para o encerramento da live. O Renato ainda tem uma surpresa aqui para vocês no final da live, tá? Então fica até o final aí, senão vocês vão perder uma oportunidade muito boa. Isso aí. Bom, eu acho que os problemas a gente acabou abordando, né? Os problemas de contaminação. Então, acho que os principais que são os mais comuns, que são esses de turvação e deixar o produto mais azedo, ou mais ácido, né? A gente acabou abordando. E assim, é sempre pensar, acho que reforçar de novo, né? Sempre pensar em quem vai consumir. Então, esse produto tem que estar seguro para a pessoa que vai consumir. Se a gente pensar nisso sempre a gente fazer, pensando que é a gente, que são os nossos amigos, que são a nossa família, independente se a gente está vendendo isso para a região, ou a gente já está vendendo para o Brasil todo, a gente consegue ter um produto de qualidade e a gente consegue crescer, né, junto com os consumidores aí que estão crescendo pra caramba, né? Tem que ajudar a espalhar kombucha, não vamos vender coisa ruim aí, que daí vocês vão quebrando, né, a imagem e prejudica todo mundo, né? Então tem que ter responsabilidade, eu sempre ressalto muito isso, que a gente tem que ter ética no que a gente faz. Como consumidor, a gente não gosta de ser lesado, ninguém quer ser lesado. Então a gente, como produtor, tem que pensar da mesma forma, é uma responsabilidade. Então é super importante a gente se atentar tanto à legislação, tá? Mesmo se você faz em casa, gente, tudo isso que a gente falou aqui abrangeu bastante, que o Renato é muito especialista nessa parte CIP, parte industrial, mas a gente pode aplicar isso em escala menor, né, essas boas práticas de fabricação para a gente fazer em casa, mesmo que seja só para nossa família, gente, é super importante. Saiu até, acho que foi em junho de 2022, agora saiu um artigo, que eu até comentei, acho que uma live, e eu não achei o artigo bom, tá? Eu não achei o artigo, assim, com uma metodologia e embasamento muito bom, mas só para entender isso que você ressaltou da gente ter o lote, que nem você falou, a pessoa vai lá, come um negócio estragado, mas ela toma kombucha e ela vai colocar a culpa na kombucha. Então, o que aconteceu? Teve uma mulher que teve vários problemas cardíacos, ali não vou saber descrever exatamente, foram várias coisas que estavam descritos ali em termos bem da medicina, né? Que não é minha área. E a única coisa que ela chegou lá relatando é que ela tomava kombucha todo dia. E daí fizeram um artigo falando da kombucha e os riscos cardíacos, só que eles não conseguiram fazer nenhuma correlação. E era né? Não era uma amostra de um grupo de uma amostra, vamos dizer assim, né? Então, não dá pra gente fazer isso. Então, é importante você conseguir ter essa rastreabilidade, porque realmente, caso você tenha algum problema, lógico, a gente não vai conseguir ficar fazendo a análise microbiológica toda hora da nossa kombucha. Mas vamos supor que você tem uma indústria e deu um problema assim, de repente você tem até a oportunidade de ter esse lote guardado, a gente sempre ter, né? Isso é importante para quem é indústria, tem um período lá que você pode armazenar e qualquer coisa você manda fazer uma análise ali dos principais, que são Pelias salmonella, coliformes fecais, Escherichia coli, né? Para você ter esse laudo, ter esse respaldo, né, do teu produto, caso venha ter algum problema. E em casa a mesma coisa, gente, você tem que ter responsabilidade, como eu falei. Tem bactérias que liberam toxinas, tem bactérias que elas mesmas causam ali uma infecção, uma infecção. Tem o que mais? A gente tem as micotoxinas, os fungos, que eu acho mais críticas, né? Então é super importante a gente se atentar a essas boas práticas de produção. E tudo isso que você trouxe aqui é super importante. Muita coisa que eu aprendi também hoje com você aqui. Eu adoro quando eu trago os convidados aqui, porque eu sempre aprendo muita coisa. Já fui até escrevendo aqui com o notebook aberto, já batendo aqui as coisas que eu não tinha conhecimento, não tinha me atentado, porque, gente, eu tô aqui fazendo kombucha, essas coisas, tenho formação, mas a gente não sabe tudo não, né? A gente está sempre aprendendo e é isso que é importante, você sempre estar em busca de renovação de conhecimento, aprender cada vez mais. O pessoal perguntou qual o melhor sanitizante para insumos, como frutas, ervas, raízes, e também se o iodo é seguro na desinfecção de frutas e legumes. Olha, o melhor
o melhor desinfetante para vegetais, de modo geral, né, frutas e vegetais, vai ser a luz UV. Ele não vai desnaturar nada. Então, o iodo, o cloro ou o peracético, em algum momento ele pode desnaturar. Tá? Então, assim, o melhor de todos é a UV, tá? Sem dúvida. Então, até hoje em dia, por exemplo, estão usando UV, principalmente em morango, que é algo muito perecível, e aí estão conseguindo 2, 3, às vezes 4 dias aí de validade, né? Ou de segurança a mais do morango. Então, assim, para você fazer a sanitização dos vegetais, o melhor, sem dúvida, é a luz UV. Luz UV do tipo C, tá? Não é uma luz UV. Tá. É a luz Mas para o UV pessoal em casa, assim, que não tem UV, qual seria a melhor opção entre cloro, ácido peracético e iodo? Olha, isso é uma pergunta bem complexa, porque os três são agressivos, entende? Então, Sim. assim, ó, os produtos que têm casca normalmente usam o peracético, tá? E aí, assim, existem formulações muito mais específicas para ele especificamente, tá? Sim. Então, eu vi aqui alguém falando do ozônio, né? Então, assim, o ozônio, ele é também um pouco melhor, tá? Mas, assim, o ozônio é mais caro. Então, se você for olhar qual é o mais caro de todos, a longo prazo vai ser o ozônio, né? E aí depois o peracético, depois o cloro e depois o iodo. Não, desculpa, o iodo e o cloro. O cloro é o mais barato de todos. Quando você, assim, a UV ela é cara para você adquirir ela, para você comprar, mas ela tem uma durabilidade de luz, né, de incidência de luz, normalmente ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 1 ano. Então, se você compra uma luz UV hoje, você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai ter ela aí, da forma como utiliza, você vai ter ela por 2, 3, 4 anos, né, fazendo a sanitização de forma eficaz. O pessoal está perguntando o que é UV, só para o pessoal entender, né? UV é raio ultravioleta, daí, como o Renato já falou, é o tipo C, né, Renato? Seria tipo C essa para fazer essa sanitização. Isso, a luz ultravioleta tipo C, que aí existem várias também no mercado aí, e a germicida é do tipo C. E aí você encontra no Mercado Livre, você encontra, né, existem, né, você consegue comprar só a lâmpada. E aí existem fornecedores homologados, tal. No Brasil eu tenho até um parceiro, né, se alguém quiser comprar, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Que aí é um pouquinho mais profissional, acaba sendo um pouquinho mais caro, porque aí vem toda a estrutura, não é só a lâmpada. Tá? Aí depende muito de volume que você vai utilizar e tal. Né? Se já tem um volume um pouco maior, faz sentido você ter algo de escala industrial, né? Por menor que seja. Agora, se é mais para fazer em casa e tal, aí é mais, aí assim, é mais essas questões, infelizmente, vai ser um pouco mais agressivo. Mas, mas assim, a gente pode utilizar eles, né? Concentrações um pouco mais baixas, tal, né? O mais comum, né? Então, produto com casca, né? O peracético, produto sem casca, utilizar o próprio cloro. O iodo, para ser bem sincero, assim, o iodo onde eu vejo mais ser utilizado para fazer desinfecção de teto de vaca. Assim, eu vejo muito pouco o iodo sendo utilizado em outra questão de escala industrial, de fazer sanitização de utensílios, equipamentos, embalagens, por causa de ele deixar mancha, né? E ele pode deixar o odor também, né? Dependendo ali da Isso. aplicação, pode deixar o odor também. Se for a concentração muito alta, ele acaba deixando o residual também, né, de aroma. Deixa eu ver mais algumas perguntas e daí eu vou liberar para você soltar aqui a surpresa para o pessoal. A Tropical Kombucha está perguntando se os baldes fermentadores precisam sanitizar a cada troca do rosto. Quero saber a tua opinião em relação a esse parque industrial. Eu gosto sempre de sanitizar, não gosto de fazer kombucha naquele processo de batelada contínua, porque tem algumas questões ali da levedura que fica no fundo, que não é legal a gente utilizar, porque você pode ter um desequilíbrio ali, por muita produção de álcool.
Então, eu particularmente, cada troca que eu faço a higienização completa, né? Então, eu faço ali a limpeza e depois eu faço a sanitização para eu preparar outro. Eu não sei qual que seria a sua opinião em relação a isso, tanto para escala pequena, né, como industrial. Não, é isso mesmo, estou contigo nessa. Uma vez que você tirou um volume por menor que seja, é importante você retirar todo o resto do volume e limpar. Por quê? Uma vez que você baixou o volume, o que tinha da onde está o volume até em cima está sujo. Então, se você colocar outro em cima, então você aumenta muito o seu risco de contaminação. E aí, assim, aumentou o risco de contaminação, você aumenta o risco de sabor alterado, enfim, de privação, tudo aquilo. Sim. Então, assim, fez a primeira coleta, faça a sanitização, faz a higienização completa, né? Então, retira tudo, faz todo o procedimento. Então, limpa o outro frasco, faz todo o procedimento de limpeza, transfere. Aí depois faz a limpeza no frasco, né, que você vai voltar a fazer a fermentação e coloca de novo o produto, completa e faz. Esse é o ideal. Lógico, tem gente que muitas vezes não tem essa possibilidade, né? Mas é importante saber, assim, estou fazendo errado. Então, assim, você tem que saber que está fazendo errado. E aí você busca se adequar, né? Então, para você conseguir fazer isso de forma mais segura, né? Sim. Maria está perguntando se existe algum produto para diminuir o agrotóxico dos alimentos. Aí é só tempo de cura mesmo. Então, não é a minha especialidade, mas, assim, todo agrotóxico ele tem o seu tempo de cura, né? Então, por exemplo, o produtor ele não pode vender o alimento se ele tiver ainda no tempo de cura do agrotóxico. Aí não tem muito que a gente consiga fazer. Até porque ele tá interno, né? Então, assim, não é só, por exemplo, uma laranja que você descasca, você tira a casca e, né, para consumir a parte, né, in natura ali. Esse tempo Isso de não tem cura que muito o que você fala fazer. é como se fosse um tempo de meia-vida, assim, para haver uma redução do É agrotóxico? parecido, na verdade, assim. Então, por exemplo, uma vez que você aplica o agrotóxico, ele vai ter o seu período de penetração e tal, e aí ele pode fazer mal para quem consome durante X tempo. Então eu apliquei o agrotóxico, eu só posso vender isso aqui daqui 30 dias. Então é mais ou menos isso. Então, assim, os resíduos que tem ali ainda podem fazer mal. Então, assim, a gente tem muita legislação falando sobre isso, né? Até dentro da indústria de alimentos, a gente tem, quando a gente recebe em algumas escalas, né, que é obrigatório, por legislação, você pegar uma amostra e mandar para laboratórios credenciados para você fazer as análises, né, de residual dos agrotóxicos. Então, isso também, né, tem rastreabilidade, tudo, né, um pouquinho daquilo que a gente falou. Dentro da indústria, isso é comum, né, de você pegar uma amostra e mandar lá para os laboratórios para fazer essas análises. Aí é só o laboratório mesmo que vai poder dizer para a gente se está, né, o produtor, na verdade, está vendendo para a gente, né, que vai gerar confiança ou não. E aí, depois disso, uma análise um pouquinho mais profunda para dizer para a gente se o agrotóxico está dentro ou se aquele alimento está dentro ou fora, né, do período de cor do agrotóxico. Perfeito. Renato, já estamos aí com 1 hora e meia de live. Maravilhoso. Aprendi muito, pessoal, também. Mas antes de encerrar, gente, não sai daí que temos mais coisas especiais aqui. Eu quero que você fale um pouquinho aí da surpresa que você trouxe, apresente aí um pouco a questão da sua consultoria, mentoria, como que o pessoal pode entrar em contato com você. Fica à vontade. Obrigado. Bom, pessoal, eu tenho o meu site, né? Então é o www.ronquiconsultoria.com.br. Lá tem bastante informação a respeito da consultoria. Então a gente faz atendimento presencial, quando faz sentido, ou faz online. Então a gente tem né, que a gente chama de mentoria, né? Então pode ser de 1 hora, 2 horas, aí dependendo do que vocês precisem. Então, assim, nesse caso específico de produtores, a gente pode fazer lives, né? Vocês com o celular aí, andando dentro da produção de vocês, para a gente entender um pouquinho como faz. Geramos alguns planos de ação, quando faz sentido, e aí a gente vai acompanhando isso aí no decorrer dos dias ou das semanas, dependendo de como for, tamanho, tipo de problema, tá?
Se vocês quiserem construir algo, né, para deixar isso um pouco mais automatizado, vou aumentar volume e tal, eu posso ajudar também na consultoria para dimensionar. Quando eu posso usar dentro do tanque, que tipo de aspersor que eu vou usar? Quando faz sentido usar o aspersor fixo? Quando faz sentido usar o rotativo? Enfim. Então, tem a consultoria da parte de construção de uma fábrica nova. E aí, de novo, né, se fizer sentido, a gente vai até você. Tá? Se não fizer sentido, a gente faz isso tudo online. Outra questão também que eu tenho são os e-books. Então, tem um e-book que chama Higienização Industrial, e aí entra um pouquinho para a parte de vocês. Tem algumas coisas que eu acabo não falando por ser volume pequeno, tá? Então, por exemplo, não falo sobre sanitização com álcool 70, tá? Mas isso a gente pode conversar a respeito disso, né, num bate-papo aqui no próprio WhatsApp, enfim, tá? E aí tem outro que é específico de engenharia de sistema. E antes de encerrar, eu quero agradecer muito, muito mesmo, porque olha, teu compartilhamento de conhecimento aqui foi excelente, eu aprendi muito. Tenho certeza que as pessoas também, ó, o pessoal está agradecendo aqui, achou maravilhoso aí. A tua entrega foi muito, muito boa mesmo. Foi uma masterclass aqui, né? A verdadeira masterclass, e ainda aí com bônus tão bacana, né? Um produto tão bacana para o pessoal. Foi muito bom conhecer você, né? Foi através de uma live, né? A gente acaba conhecendo muitas pessoas aí, fazendo parcerias. Eu acho super legal isso. Essas collabs aí são sensacionais, essa oportunidade que a gente tem. E alguém está falando que o seu e-book é muito bom, que vale a pena. Show, obrigado. Obrigado, Angélica, pela moral aí que você me deu toda. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar desse tipo de tema, a gente não pode perder, né, porque realmente é muito relevante, né? Você vê que o time tem muita dúvida. Muito obrigado, tá? Se precisar qualquer coisa de novo, né? Se de repente tiver uma chamada grande aí, a gente faz de novo, tá? Sem problema. Né? Num outro momento, a gente se aprofunda em alguns outros temas mais, tá? Eu estou sempre à disposição, tá bom? Que bom. Agradeço também aqui o canal disponível, se você precisar também de algum auxílio aí com kombucha, né? Também estou à disposição. E gostei muito da parceria. Vamos estender isso, sim, trazer mais isso para o pessoal, né? Profissionalizar, mesmo que seja feito em casa, mas ter segurança de tudo que você está fazendo. Saúde em primeiro lugar, né? Sempre. Então é isso, né? Agradeço muito mesmo de coração a sua presença, sua entrega. Agradeço o pessoal que está até agora aqui, ó. 9h11, galera aqui presente, né? Conosco. Tá bom, gente? Muito obrigada, então. E até mais, gente. Agradeço. Obrigada. Tchau, Renato. Tchau. Até.